Olá pessoal, nesse curto vídeo de dicas eu vou ensinar a vocês como emendar de maneira correta um cabo de antena para FPV, um cabo de antena tanto do receptor quanto do transmissor, porque tem que entender uma coisa primeiro. Todo tipo de condutor, por exemplo, esse pedaço de condutor pode se comportar como se fosse antena. Se você conectar esse pedaço de fio condutor no receptor ou transmissor, vai se comportar como se fosse uma antena. Igualmente, esse pedaço de arame, um condutor também, metal, conectado no receptor ou no transmissor, vai se comportar como uma antena. E esse pedaço também de alumínio, um metal, mesma coisa. Então, para evitar que todo tipo de cabo se comportasse como se fosse uma antena, o cabo coaxial foi inventado. A antena, uma antena bem tunada, é um pedaço de fio, como eu falei, cortado numa medida bem definida, que você vai emendar na ponta do cabo coaxial. Só a antena aqui tem que se, esse fio que tem que se comportar como antena e não o cabo. E para evitar isso, então, para fazer com que todo o cabo coaxial não se comporte como antena, tem aqui o escudo. Você tem primeiro a parte interna, aqui, que é o elemento ativo, que a gente conecta, né, no elemento ativo. E você tem a terra, aqui, que é um escudo, um shield. Em inglês é escudo. Se eu abaixar esse escudo assim, por exemplo, estava aqui, abaixando assim, essa parte exposta vai se comportar como uma antena, essa medida aqui. Mas se eu subir e fechar tudo, então o fio não vai mais se comportar como se fosse uma antena. Esse princípio é muito importante para emendar um fio. Por exemplo, outro pedaço que eu vou emendar é esse. Você vai preparar. Aqui, por exemplo, você tira a parte plástica que protege, né? Um comprimento bem razoável, tá? E você vai abaixar o escudo. E você vai cortar um pouco curto aqui. Por quê? Porque depois você vai subir para proteger o elemento ativo depois da solda. Então vai baixando. Outro pedaço aqui também vai fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Tem que evitar o curto. E cortando aqui, você vai emendar, né, os elementos ativos com elemento ativo com um tubo termorretrátil para proteger, tá? Aqui para evitar o curto-circuito. Uma vez feito isso, você vai passar, tirar assim, pôr de volta, né? Para passar por cima da solda. Então tudo tem que ficar debaixo desse escudo. E você vai juntar outro escudo também com este. E depois vai passar o estanho ao redor. Feito isso, vai tentar ver com o multímetro para ver se não tiver curto-circuito, né, entre essa parte ativa e essa parte externa, que é o escudo, o elemento terra. É basicamente isso. Se você, por exemplo, conectar assim, terra com terra, elemento ativo com elemento ativo, simplesmente, como se fosse um fio elétrico, fazendo isso, terra a terra, elemento ativo com elemento ativo, você vai desregular a sua antena. E você vai ter um sinal ruim
quer seja na transmissão ou na recepção. Então não pode fazer isso, tá? Tem que conectar do jeito que eu falei, e passar escudo por cima, evitando o curto, né? Colocando lá dentro o termo retrátil, passando o escudo por cima, depois passar estanho para soldar o elemento, assim a terra, com a terra do cabo, de outro cabo. Feito isso, você vai ter a sua antena sempre reguladinha, não vai ter nenhum problema, não vai desregular a tua antena, tá bom? Se você gostou, dê um like no canal e se inscreve. Vai ter mais dicas. E dê o like, se inscreve, compartilha, comenta e tudo. Tchau!